Graça e paz, meus queridos irmãos do Presbitério Agreste de Pernambuco. Aqui quem fala é o presbítero Esdras Andrade, secretário de Educação Religiosa do nosso presbitério. No último dia 11 de março, nós comemoramos o Dia Mundial da Educação Cristã. E eu resolvi preparar uma palestra para servir de apoio para as nossas igrejas, para ser usada entre os líderes, professores de escola dominical, em comemoração a esse dia. Nós iremos tratar aqui sobre o tema do ensino na igreja. Iremos conversar um pouco aqui sobre um livro chamado Igreja Ensinadora, Fundamentos Bíblico-Teológicos e Pedagógicos da Educação Cristã. Esse livro foi escrito pela Sharon George e foi publicado pela editora Luz para o Caminho já há muitos anos. Acredito que você não encontrará este livro novo. Ele já saiu de publicação há um bom tempo, mas ele será a nossa base, o nosso material base para nós falarmos sobre esse assunto tão importante, tão vital, que é o ensino, a educação na igreja. Vamos começar mostrando o nosso fluxograma. Qual é o caminho que nós iremos percorrer durante a nossa palavra aqui. Primeiro, com base naquilo que o livro traz e nas escrituras sagradas, nós iremos entender o que é o ensino cristão. Depois, nós vamos fazer a seguinte pergunta: por que ensinar? No nosso terceiro passo, nós vamos saber como ensinar e iremos finalizar falando sobre a finalidade da educação na igreja. Para que ensinar? Então, esse é o caminho que nós iremos percorrer com a graça de Deus. Comecemos então pelo nosso primeiro tópico. O que é ensino cristão? O que é educação na igreja? Nós precisamos, antes de tudo, saber do que nós estamos falando. Nesse sentido, no livro, há uma citação de um autor chamado John Westerhoff III. Ele diz que a educação cristã consiste em todos os esforços deliberados, sistemáticos e sustentados pelos quais a comunidade da fé procura facilitar o desenvolvimento de um estilo cristão de vida por parte de pessoas e grupos. Então aqui nós temos uma definição do que é educação cristã, ensino na igreja. E eu quero destacar aqui que o autor nos diz que a educação na igreja deve ser um esforço deliberado. A igreja, a comunidade local, ela precisa decidir educar os seus membros, ensiná-los na palavra do Senhor. Isso precisa ser algo deliberado na igreja. A igreja precisa entender isso e buscar deliberadamente isto. Deve ser também um esforço sistemático. A igreja precisa ter uma estratégia, ela precisa sistematizar os seus estudos, fazer planejamento de médio e longo prazo para educar a todos os seus membros, se possível for, em todas as áreas da palavra de Deus. E tem que ser um esforço sustentado. Ou seja, a liderança tem que se convencer disso e tem que apoiar o ministério de ensino, na sua igreja local. O pastor da igreja precisa entender isso, precisa sustentar isso, precisa apoiar os professores de escola dominical da sua igreja. A autora do livro, a Sharon George, ela nos diz que a igreja é chamada de ensinadora. Aí está o enigma. Esse adjetivo descreve a própria natureza da igreja e indica uma tarefa que lhe é prioritária. O título do nosso livro é Igreja Ensinadora. E a autora nos diz que esse adjetivo, ensinadora, descreve a natureza da própria igreja. A igreja está no mundo para ensinar. Essa atividade é prioritária na vida da comunidade local. Ensinar os seus membros acerca daquilo que a palavra de Deus ensina para as nossas vidas. É uma atividade, portanto, prioritária da igreja. Por isso ela define o ensino cristão, a educação cristã, como um processo deliberado e intencional, veja novamente a ideia que o nosso primeiro autor nos trouxe, pelo qual Cristo é formado nas pessoas, visando a transformação, formação e crescimento da pessoa toda e da igreja toda em todo o tempo. Nós vamos falar mais na frente que o ensino na igreja permeia todas as suas atividades e todo o tempo em que a igreja promove
às suas tarefas, às suas atividades. De fato, é uma tarefa prioritária, essencial à identidade da igreja local aqui na Terra. Nossa segunda pergunta: por que ensinar? Por que é que nós devemos ensinar a palavra de Deus no contexto da igreja? A nossa primeira resposta: porque Jesus assim ordenou. Nós ensinamos a palavra de Deus na igreja, a igreja tem professores, tem mestres, porque Jesus ordenou que a igreja ensinasse os cristãos. Mateus 28, 19 a 20 diz: "Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado." Jesus mandou que a sua igreja fizesse discípulos e ensinasse esses discípulos. É muito interessante que o texto correlato do Evangelho de Marcos, da Grande Comissão, nos traz uma ideia mais sucinta. Marcos vai dizer: "Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura." E por muitos anos a igreja esteve muito presa, muito detida à ideia de tão somente pregar. E a ênfase de Mateus, ela foi um pouco esquecida durante muito tempo, de ensinar, de discipular. A igreja precisa equilibrar esses dois lados da moeda. Ela precisa pregar o Evangelho para aqueles que não conhecem, mas ela precisa também ensinar, educar, formar Cristo nas pessoas que já aceitaram a palavra do Evangelho. Então nós ensinamos porque Jesus nos ordenou que ensinássemos a sua vontade a todos aqueles que creem no seu nome. Em segundo lugar, por que é que nós ensinamos? Por que a igreja deve ensinar? Porque Jesus Cristo ensinou. Nós ensinamos na igreja porque estamos seguindo o exemplo de Jesus Cristo, que foi um mestre, que foi o professor por excelência. Nos evangelhos, Jesus Cristo aparece ensinando ou é chamado de mestre 45 vezes. Nos 4 evangelhos, mais de 40 vezes, ele é apresentado como aquele que ensina ou como um mestre. Para que nós tenhamos uma ideia de como isso acontece nos evangelhos, veja esses textos. Mateus 4, 23. "Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades." Mateus 5, 2. "E ele passou a ensiná-los, dizendo." Mateus 7, 28 e 29. "Estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, do seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas." Jesus Cristo foi um professor da palavra de Deus. Ele foi um mestre da palavra do seu Pai. Ele ensinou. Durante 3 anos do seu ministério, ele ensinou e ensinou a palavra de Deus. Ele fazia isso com autoridade, não como os escribas, que ensinavam daquilo que não viviam. Mas Jesus Cristo ensinou com autoridade. Ele foi o professor, ele é o nosso modelo de professor. Você que é professor de escola dominical, você que ensina na sua igreja, você que discipula, o seu modelo é o Senhor Jesus Cristo, porque ele foi o maior e melhor professor da palavra de Deus que já passou por esse mundo. Em terceiro lugar, por que é que nós ensinamos? Porque os apóstolos ensinaram. Assim como o Senhor Jesus Cristo, os seus apóstolos, os 12 comissionados e o apóstolo Paulo foram professores da palavra de Deus. Se nós olharmos para o livro de Atos, nós iremos perceber isso. Em Atos 4, ou melhor, Atos 2, verso 42, Lucas, o autor de Atos, nos diz que a igreja, os cristãos, perseveravam na doutrina dos apóstolos. A palavra doutrina aí é a palavra didaquê, do grego, que significa ensino. A igreja primitiva, ela bebia do ensino dos apóstolos. Os apóstolos eram professores da palavra de Deus e as ensinavam as escrituras para a igreja primitiva, que vivia, portanto, perseverando neste ensino. Atos 5:42 nos diz que todos os dias, no templo e de casa em casa, eles não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Veja como a igreja primitiva, na pessoa dos apóstolos, sabia equilibrar bem isso. Eles pregavam e ensinavam. Eles ensinavam e pregavam. O apóstolo Paulo também,
Já no final do livro de Atos, Lucas nos narra os últimos instantes da sua vida, mostrando que o apóstolo Paulo perseverou até o final como alguém que ensinava a palavra de Deus. Ele pregava o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Ele está preso aqui em Roma, na sua penúltima prisão, provavelmente, e ele continuava ensinando todas as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. A igreja primitiva era uma igreja de ensino, era uma igreja ensinadora que investia nisso, na formação dos crentes, no seu discipulado. E é seguindo o seu exemplo que veio de Cristo, que nós também, nos nossos dias, devemos ensinar com afinco a palavra de Deus. E agora nós chegamos à nossa segunda pergunta aqui na nossa palestra, na nossa palavra. Como é que nós devemos ensinar? Qual a forma que a igreja deve investir no ensino nos seus arraiais? E nós teremos aqui várias respostas que o livro também nos traz. Em primeiro lugar, nós devemos ensinar na dependência do Espírito Santo. Tudo que nós fazemos, meus irmãos, na vida da igreja e na nossa vida espiritual, se não for feito na dependência do Espírito que habita em nós, fatalmente fracassará. Nós não podemos confiar nas nossas próprias forças. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo é o professor que há dentro de nós. É Ele mesmo que nos ensina. O Senhor Jesus Cristo ensinou isso em João 14, verso 26, quando Ele prometeu aos seus apóstolos, aos seus discípulos e a toda a sua igreja que o Espírito Santo ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar de tudo que Ele nos disse. O Espírito Santo é o professor que habita dentro de nós. Primeiro Ele nos ensina, primeiro Ele abre os nossos olhos para que nós vejamos o que está na palavra de Deus, para que nós descubramos os tesouros que ali estão contidos e somente depois é que nós podemos transmitir isso para terceiros. E aqui eu quero tocar na tecla da dependência do Espírito Santo em oração que nós precisamos ter para desenvolver o nosso ministério. Você que é pastor, você que é presbítero, você que é professor de escola dominical, você que é discipulador, não confie em você mesmo. Você precisa, antes de abrir a Bíblia, antes de abrir os livros, de abrir os comentários, de acessar as Bíblias de estudo, você precisa dobrar os seus joelhos e depender do Espírito Santo em oração para desenvolver o seu ministério. Sem isso, nós estamos confiando em nós mesmos. Nós estamos esperando de nós mesmos que a coisa aconteça, que o ministério dê certo. E não é dessa forma que o Senhor nos ensinou. Jesus Cristo disse que sem Ele nós não podemos fazer nada. Nós devemos fazer tudo na dependência do seu Espírito. Em segundo lugar, como a igreja deve ensinar? Em segundo lugar, nós vemos que ela deve ensinar com toda a igreja. Isso significa dizer que o ensino cristão envolve a participação da igreja local como um todo. Diversos textos nas Escrituras vão nos ensinar isso. Olhe, por exemplo, para Efésios, capítulo 4, versos 15 e 16, quando Paulo diz: mas segundo a verdade e em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O apóstolo Paulo diz que o crescimento da igreja acontece com o auxílio de toda junta e com a cooperação de cada parte. O ministério de ensino da igreja precisa contar com o envolvimento de todas as pessoas. Eu não estou dizendo com isso que não haja pessoas na igreja a quem Deus chamou e capacitou muito especialmente para o ensino formal. Nem todos na igreja podem pregar no culto público, nem todos podem ensinar numa classe, mas a Bíblia nos ensina que há homens que são especialmente capacitados para isso. O apóstolo Paulo nos ensina que ele chamou alguns para pastores e mestres, mas de uma maneira mais ampla, em diversas atividades da igreja, toda a igreja deve participar do ministério de ensino. Alguns textos nos mostram isso. Por exemplo, a Bíblia nos ensina que na família é responsabilidade dos pais ensinarem a palavra de Deus. Deuteronômio 6, versos 6 e 7 dizem: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração,
Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Na sua casa, o professor é você, que é pai, que é mãe. Não é o pastor, não é o presbítero da igreja que tem que ir lá na sua casa ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. É você que tem que fazer isso. A responsabilidade é sua, como pai e como mãe. Também é função dos mestres, dos líderes da igreja, exercerem o ensino. Paulo diz isso em Efésios 4:11, quando ele diz que ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. O ensino formal na igreja, ele está mais especificamente vinculado aos oficiais, aos pastores e aos presbíteros. Então, eles são mais especialmente chamados para esse ministério do ponto de vista formal. Entretanto, todos os cristãos são chamados a ensinarem uns aos outros. Paulo ensina isso em Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Perceba que aqui Paulo não está tratando de uma responsabilidade que está reclusa à liderança, mas ele diz que todos os cristãos devem se instruir e se aconselhar mutuamente. Você pode não ser um pastor, você pode não ser um presbítero, um professor de escola dominical, mas você deve participar do ministério de ensino da sua igreja através do aconselhamento, discipulando, ajudando no crescimento daqueles que são menos experientes que você. Para isso, você deve buscar crescer no conhecimento da palavra de Deus, para que você tenha condições de ajudar outras pessoas e de aconselhá-las no caminho do Senhor. O apóstolo Paulo ainda, escrevendo aos Romanos, capítulo 15, verso 14, nos diz que nós devemos estar aptos para admoestarmos uns aos outros. Novamente, é responsabilidade de toda a igreja. A comunidade da igreja local deve ser um lugar onde abunda, onde habita ricamente, como o próprio apóstolo Paulo diz, a palavra do Senhor. Nós precisamos conversar sobre ela. Nós precisamos compartilhar as experiências da vida cristã uns com os outros. Andar juntos, nos visitarmos, comermos juntos, para que pela justa cooperação de cada parte, pelo auxílio de cada parte, nós possamos crescer no conhecimento do Senhor. Como a igreja deve ensinar? Em terceiro lugar, em todo o tempo. E aí a autora nos diz, na página 20 do seu livro, se a educação cristã é promovida pela igreja toda, qual o tempo? Quando se faz? É durante 2 horas no domingo de manhã, na escola dominical, ou durante os horários de estudo bíblico e das aulas de treinamento? Mais uma vez, propõe-se um conceito mais amplo e mais bíblico. A igreja toda está envolvida na educação cristã em todo o tempo. O ensino na igreja não acontece só nos momentos formais, no culto de doutrina, na escola bíblica dominical, no culto à noite, quando há a pregação formal da palavra de Deus. Mas sempre que os irmãos se encontram, nos cultos de oração, nas reuniões das sociedades internas, nas casas uns dos outros, na rua, no comércio, sempre que 2 membros ou mais da igreja se encontram, ali é um momento para que um cresça com o outro. Ali é um momento de aconselhamento, de comunhão, um momento em que você pode ajudar o seu irmão na fé, a crescer no conhecimento do Senhor. Quarto lugar, como a igreja deve ensinar a palavra de Deus? Com toda a Escritura. Ou seja, nós precisamos ensinar na igreja tudo aquilo que a palavra de Deus ensina. O relato emocionante de Atos capítulo 20, da despedida do apóstolo Paulo, dos presbíteros da igreja de Éfeso, nos mostra bem isso. No versículo 20 ele diz, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa. No versículo 27 ele diz, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Nós devemos ensinar na igreja todo o desígnio de Deus. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não existe nenhum assunto impróprio para nós ensinarmos na igreja, assuntos que a Bíblia trata. Não existe assunto proibido. É claro que
é preciso ver as ocasiões, é preciso ter sabedoria na forma de se tratar alguns temas. Mas tudo aquilo que a Bíblia revela sobre a vontade de Deus deve ser trabalhado, deve ser ensinado na igreja local, para que os membros conheçam toda a vontade de Deus para as suas vidas. Em quinto lugar, como a igreja deve ensinar? Ela deve ensinar aliando teoria e prática. Aqui nós temos que voltar ao ensino da grande comissão do Senhor Jesus Cristo, quando ele disse que os discípulos, os apóstolos, deveriam fazer outros discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. O objetivo do ensino é fazer com que os discípulos guardem aquilo que Jesus Cristo ensina na sua palavra. Nós precisamos ter a mesma ênfase que o Senhor Jesus Cristo teve, quando nos falou sobre a necessidade de, além de ouvirmos as suas palavras, as praticarmos. Mateus capítulo 7, verso 24. A igreja não é um local para nós alimentarmos simplesmente a mente das pessoas, com discussões teológicas muitas vezes despropositadas, mas é um local de nós ensinarmos aquilo que a palavra de Deus ensina, com o objetivo de que a vida das pessoas seja transformada, progressivamente moldada para estarem mais perto do ideal que Deus coloca para nós. Para que nós possamos, dia após dia, nos aproximarmos mais da varonilidade de Jesus Cristo. Então o ensino na igreja ele precisa aliar teoria e prática. E aqui nós entramos em algo muito sério, uma responsabilidade muito séria, que aqueles que ensinam na igreja têm. A autora nos fala disso na página 58 do seu livro. Ela diz o seguinte: a educação secular requer de seus professores apenas conhecimento e formação técnica adequada ao ensino que será ministrado, ao passo que a educação cristã, para atingir seus objetivos, necessita de professores que tenham uma vida digna do Evangelho que proclamam. É necessário negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo, não apenas de palavras, mas de atitudes. Você já tinha parado para pensar nessa comparação? O professor da universidade, o professor da escola secular, ele tão somente precisa conhecer o conteúdo. Aquilo que ele faz da vida dele não é central, não é essencial para a sua profissão. Mas a igreja, a educação na igreja não funciona dessa forma. Não adiantará nada se nós conhecermos muito das Escrituras, formos teólogos, conhecermos bastante da teologia, tivermos erudição, lermos livros, mas não tivermos vida. Os nossos alunos, os membros das nossas igrejas, meus irmãos presbíteros e pastores, eles serão muitas vezes mais impactados por aquilo que nós fazemos do que por aquilo que nós ensinamos ou pregamos. A nossa maior pregação muitas vezes é o nosso procedimento, é a nossa conduta que é vista, que é observada pelos membros das nossas igrejas. O ensino na igreja, portanto, não é apenas teoria, mas é prática, é discipulado, é vida, é caminhar junto. Jesus Cristo andou 3 anos com os seus discípulos, ensinando-os a viver de maneira correta. É interessante isso. Jesus Cristo não marcava um encontro esporádico com os apóstolos, com os discípulos, para lhes ensinar a lei, mas ele andava com eles. Ele aliou teoria e prática. E é assim que nós devemos ensinar na igreja do Senhor. E agora chegamos ao último ponto da nossa palestra, da nossa palavra aqui. Para que ensinar? Qual o objetivo do ensino da palavra de Deus na igreja? Em primeiro lugar, nós ensinamos para o aperfeiçoamento dos santos. Para que aqueles que creem, para que os cristãos progridam em santidade e sejam, dia após dia, aperfeiçoados na vontade de Deus. Efésios 4:12 nos diz que os dons espirituais são exercidos com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus,
à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo do ensino é fazer com que as pessoas se pareçam mais com Jesus. É fazer com que elas conheçam mais e mais a Deus e tenham as suas vidas, as suas percepções de mundo, as suas cosmovisões e o seu procedimento, o seu comportamento transformado, reformado cada dia mais. Colossenses 1, 28 e 29 nos diz o seguinte: a fim de que apresentemos toda pessoa perfeita em Cristo. Para isto é que eu também me afadigo, o apóstolo Paulo dizendo, esforçando-me o mais possível. Fica aqui uma palavra para nós que somos oficiais da Igreja de Deus, pastores, presbíteros, diáconos. O objetivo do nosso ministério, meus irmãos, é fazer com que os membros, pela ação do Espírito, possam crescer em perfeição e sejam apresentados diante de Deus perfeitos em Cristo. Esse é o objetivo. Se você der prioridade ao seu ministério, se você se dedicar ao estudo da palavra de Deus, se você se colocar humildemente diante do Senhor, de joelhos em oração, e você se dedicar, como o apóstolo Paulo faz aqui, se afadigar, se esforçar, o Senhor irá honrar o nosso trabalho. E Ele fará com que a sua igreja progrida em santidade. O problema, meus irmãos, é que muitas vezes nós queremos que os membros das nossas igrejas, as nossas igrejas, passem por avivamentos, que as pessoas vivam para Deus, que as pessoas renunciem ao pecado e sigam a Jesus Cristo, mas nós não fazemos o que Paulo fez. Nós não nos afadigamos, nós não nos esforçamos, nós não nos cansamos, literalmente, estudando a palavra de Deus e ensinando ela para os membros das nossas igrejas. É por isso, meus irmãos, que quando nós olhamos para o contexto da igreja brasileira, nós encontramos crentes tão rasos, espiritualidades tão pouco profundas, visões de mundo e da fé tão distorcidas. É porque muitas vezes, meus irmãos, nós como liderança temos sido omissos no nosso trabalho. Nós não temos dado o nosso melhor. Nós temos dado comida rala. Nós precisamos nos afadigar no trabalho do Senhor. E os frutos serão vistos. Efésios 3, 18 e 19 diz: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Você quer uma igreja como essa? Você quer ser membro de uma igreja como essa? Em que as pessoas conhecem a largura, o comprimento, a altura e a profundidade da vontade de Deus? Em que as pessoas conhecem o amor de Cristo? Em que elas estão cheias de toda a plenitude de Deus? Quem não quer ser membro de uma igreja como essa? Participar de uma atmosfera dessa? Dezenas de pessoas cheias de Deus vivendo em comunidade. Você quer que isso aconteça? Invista na educação cristã na sua igreja. Ore e labute para que a sua igreja tenha uma escola bíblica dominical forte, um culto de doutrina forte, para que o púlpito da sua igreja seja forte, para que de lá do púlpito emane a pregação fiel, fidedigna da palavra do Senhor. É só assim, meus irmãos, que nós teremos igrejas em que os membros estão cheios da plenitude de Deus, em que eles compreendem a vontade de Deus para as suas vidas e amorosamente se submetem a ela. Se nós ensinarmos, meus irmãos, nas nossas igrejas, se nós dedicarmos os nossos esforços para ensinarmos a palavra de Deus, então nós poderemos ver aquilo que o Senhor Jesus Cristo falou em Mateus 13, verso 23, na parábola do semeador. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Se nós ensinarmos a palavra de Deus com afinco, com esforço, com fidelidade, com o tempo, o Senhor fará com que brotem cristãos, servos de Deus, que serão produtivos, que produzirão a 100, a 60 e a 30 por um.
Você está cansado no ministério da sua igreja? Você está muito atarefado? Você está com atribuições demais? Ensine a palavra de Deus e não será fácil, mas em meio a provações e dificuldades, Ele suscitará pessoas que estarão dispostas a trabalhar, a produzir no reino de Deus. Para que a igreja ensina? Em segundo lugar, para a transformação do mundo. Nós ensinamos a palavra de Deus para que o mundo passe por transformações, para que a realidade à nossa volta melhore e melhore segundo a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo ensinou que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, em Mateus 5, 13 e 14. Quando o apóstolo Paulo, acompanhado da sua comitiva, chega à cidade de Tessalônica, um parecer simplesmente fantástico é dado sobre aquela comitiva. Em Atos 17, 6. Os tessalonicenses dizem: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. A fé cristã, meus irmãos, transtorna o mundo, revoluciona o mundo. A verdadeira revolução é o Evangelho, porque ele transforma a realidade da comunidade. Se nós ensinarmos a palavra de Deus com intrepidez, com fidelidade, com joelhos dobrados, nós iremos ver nas nossas igrejas os crentes, os realmente salvos, sendo transformados, sendo alimentados pela palavra de Deus, e com o tempo eles começarão a ser uma bênção, uma influência no local onde eles estão, na casa deles, no trabalho deles, nas escolas, nas universidades. Eles vão começar a produzir ali a 100, a 60 e a 30 por 1. E aí, meus irmãos, nós podemos ter a esperança de vermos este mundo melhorado, de vermos a nossa sociedade transformada pelo poder do Evangelho. A nossa autora diz, na página 41 do seu livro: quando os valores cristãos como justiça, paz, reconciliação, alegria e esperança são introduzidos nas sociedades do mundo, há transformação. O reino de Deus não é algo puramente espiritual, no sentido de estar fora deste mundo. É a manifestação da soberania de Deus e o seu senhorio sobre este mundo. Ensine a palavra de Deus. Você que é líder, você que é pastor, você que é presbítero, dedique tempo e esforço para isso. Em 2 Timóteo 2,2, Paulo orientou Timóteo a transmitir a outros homens aquilo que ele havia ouvido do apóstolo Paulo. Nós precisamos seguir esse exemplo. Nós precisamos discipular líderes, discipular pessoas, inundar as nossas igrejas com o testemunho da palavra. É só dessa maneira, meus irmãos, que nós veremos as nossas comunidades serem transformadas e a igreja do Senhor Jesus Cristo se tornar cada vez mais relevante, oferecendo a resposta do Evangelho para os dilemas e para as crises que esse mundo caído, que jaz no maligno, enfrenta. A minha oração é que essa palavra possa, de alguma maneira, abençoar você e a sua igreja. Que Deus abençoe todos vocês. Amém.